tristeza em cada olhar, um espinho na garganta de quem quer gritar. Estou feliz com meu país, mas é preciso confiar em Deus. Ele ama muito mais que nós este país. Por isso vamos dar as mãos, abrir o coração e juntos vamos libertar o Brasil através do amor, através da oração. Vamos colocar a nossa nação aos pés do Senhor e ter a certeza da vitória. Uma insegurança pelo ar, uma esperança viva em cada coração que quer lutar pelo país. Mas é preciso ouvir a voz de Deus. Ele ama muito mais que nós esse país. Por isso vamos dar as mãos, abrir o coração e juntos vamos libertar o Brasil através do amor, através da oração. Vamos colocar a nossa nação aos pés do Senhor e ter a certeza. Vamos libertar o nosso Brasil através do amor, através da oração. Vamos colocar a nossa nação aos pés do Senhor e ter a certeza da vitória. Convido você mais uma vez a se colocar em pé agora e nós vamos louvar o nome do Senhor através de algumas canções. Nós possamos clamar ao nosso Deus pela nossa nação. Vamos fazer essa oração juntos. Bem-aventurado que está firmado em tua casa. Cantemos. Bem-aventurado é o que está Firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça, de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso. que o teu reino Teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Cante. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora.
Eu gostaria de ouvir as vozes femininas, bem bonito. Bem-aventurado é o que está. Vamos, mulheres. Firmado em tua casa, aqueles que te louvam, de coração. Os homens. Nosso Deus. Bem-aventurado é o que tem Cadê os rapazes? sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso... Todos agora? Do teu reino? Do teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Ouve, ó Deus. Ouve, ó Deus, nossa oração altíssimo. Sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração altíssimo. Sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Adore o Senhor dizendo que Ele é santo. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Mais uma vez, Ele é santo. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só Tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só Tu és santo. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Ouve, ó Deus. Ouve, ó Deus, nossa oração altíssimo. Sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração altíssimo. Sara esta nação, Sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração Altíssimo. Sara, Sara esta nação é o clamor da igreja que Mais uma vez, ouve, ó Deus. ouve, ó Deus, nossa oração altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Amém. O clamor da igreja que adora o Senhor é esse, crendo que o Senhor é quem pode salvar, mudar a nossa pátria. Vamos lá? minha pátria para Cristo, é a minha petição. Minha pátria tão querida, eu te dei meu coração. Lá prezado, lá formoso, é por ti o meu amor. Que o meu Deus de excelsa graça te dispense seu Pai. Salve Deus, salve Deus, a minha pátria varonil. Salve Deus, a minha terra, salve a terra do Brasil. Quero, pois, com alegria ver meu povo tão gentil
anunciando o Evangelho nesta terra do Brasil. Brava gente brasileira, longe batemos servir, ou ficar a pátria salva, ou morrer pelo Brasil. Salve Deus a minha pátria varonil. Salve Deus a minha terra, salve a terra do Brasil. Salve Deus a minha pátria varonil. Salve Deus a minha terra, salve a terra do Brasil. Amém? Amém. Se eu tivesse 1000 vozes para o Brasil encher com os louvores de Cristo, que singular prazer, sua bondade infinita, seu divinal amor, deslumbro-me sobremaneira, despertam-me vivo a dor, sua presença constante firma meu coração, tira-me toda a incerteza, guarda na provação. Sua bondade infinita, seu divinal amor, deslumbra-me sobremaneira, desperta-me vivo amor. Esta nação brasileira, seja Jesus Senhor, que este país tão querido renda-se ao Salvador. Sua bondade infinita, seu divinal amor, deslumbra-me sobremaneira, desperta-me vivo. Sua bondade infinita, sua bondade infinita, seu divinal amor, deslumbra-me sobremaneira, desperta-me vivo Atos capítulo 11, versos 19 a 26. Se você não tem a sua Bíblia aí com você hoje, você pode acompanhar a leitura que estará sendo projetada aqui no telão. Atos capítulo 11, a partir do verso 19 até o verso 26. E diz assim a palavra de Deus: os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram a Barnabé a Antioquia. E este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Que Deus abençoe essa palavra em cada um de nós. Amém?
Eu quero começar essa palavra com uma afirmação que gostaria que você gravasse no seu coração. A igreja do Senhor nunca será mais que seus membros. A igreja do Senhor Jesus nunca será mais que os seus membros. Isso significa, meus irmãos, que a igreja é o reflexo daquilo que nós somos. Pastor Bill Hybels, em um dos seus livros, ele faz uma pergunta e ele dá essa resposta. E a pergunta que ele faz é a seguinte: qual é a igreja mais importante do mundo? E a resposta que ele dá a esta pergunta é assim: a igreja mais importante do mundo é a igreja que Deus está edificando em você. Esta é a igreja mais importante do mundo. Aqui no texto, nós estamos num momento marcante da história do cristianismo, ali no nascimento da igreja, ali em Atos. Ali em Atos a igreja estava nascendo, estava iniciando, era o início. E ali em Antioquia, território da Síria, foi o berço de um grande avivamento. E dali de Antioquia saíram polos de evangelização para muitos lugares. E o que é interessante desse processo de evangelização, nesse processo da igreja, é que em todos os avivamentos, toda a história de mudança acontece através de pessoas. E o Senhor Jesus deu a cada um de nós uma responsabilidade e uma missão específica com relação a essa mudança. E essa missão que Deus nos deu, que o Senhor Jesus nos deu, está muito clara no Novo Testamento, especialmente em Mateus. Quando Jesus diz ali em Mateus 28, então Jesus aproximou-se dos seus discípulos e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Esta é a missão. Esta é a ordem que Deus dá. A missão da igreja é fazer discípulos, é batizar, é ensinar exatamente aquilo que Jesus nos ensinou. E essa missão que Deus deu à igreja, ela continua. E Jesus faz uma promessa aqui no final, diz assim: e eu estarei com vocês em todo o tempo. Eu estarei com vocês, meus discípulos, até o final. E quando a igreja cumpre essa missão, as pessoas são alcançadas com a salvação. E a salvação, por sua vez, ela produz mudança na vida das pessoas. E essa mudança na vida das pessoas, por sua vez, também produz mudança num país, produz mudança na nação e no mundo. E esta igreja aqui, primeira igreja batista em Cachoeiro de Itapemirim, pode ser, e pode continuar sendo, melhor dizendo, um instrumento de Deus para essa mudança. Mas como nós podemos, então, ser esse instrumento de Deus para que a nossa nação tenha transformação, tenha mudança? Em primeiro lugar, meus irmãos, a igreja é instrumento de Deus para mudar uma nação quando os crentes em Cristo, que somos nós, estão compromissados com Deus. Olha só o verso de 19, que trata dos discípulos daquele período. Diz assim: os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem. Essas pessoas, ali, na perseguição, deixaram tudo. E quando nós falamos que deixaram tudo, significa que eles deixaram tudo mesmo. Deixaram suas casas, deixaram seus empregos, deixaram as suas roupas, deixaram os seus bens. Eles deixaram tudo, mas o que eles não deixaram foi o compromisso que eles tinham firmado com Cristo. Meus irmãos, era muito mais cômodo para aqueles crentes ali negar a Cristo e ficar ali mesmo, continuar a vida deles ali normalmente. Mas eles abriram mão dessa condição para manter o compromisso com Cristo. Só que manter o compromisso com Cristo significava deixar tudo, mas também significava correr o risco de morte, porque eles estavam sendo perseguidos. Agora, meus irmãos, se isso acontecesse hoje, se uma perseguição fosse instaurada, se fôssemos ameaçados e se tivéssemos que deixar tudo, nós manteríamos o compromisso com Cristo? Sabe por que eu pergunto isso? Porque, mesmo sem a perseguição, muitas pessoas têm desistido do compromisso com Cristo.
E a maior tolice que alguém faz nesta vida é abandonar o compromisso, é abandonar o pacto, é abandonar a missão. E o compromisso com Deus e com a sua obra, elas só podem ser comprovados por meio de uma vida dedicada a Deus, por meio de uma vida focada em Deus. Jesus falou sobre isso várias vezes. Ele disse que aquele que está arando a terra não pode mais ficar olhando para trás. Porque se ficar olhando para trás, segundo Jesus, aquela pessoa não está apta para o reino de Deus. E a palavra apto aqui, no sentido bíblico, no sentido aqui do texto, no original, significa apropriado. Significa que quem olha para trás não está apropriado para ser discípulo, não está apropriado para o reino de Deus. Isso é muito sério. E Jesus esclarece isso lá em Lucas, capítulo 9. Jesus diz assim, a outro, Jesus disse, segue-me. Ele, porém, respondeu, permita-me primeiro ir sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu, deixa os mortos os sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o evangelho. E prega o reino de Deus. Jesus esperava dessa pessoa um profundo comprometimento. Mas ela estava presa às demais questões da vida, às questões transitórias da vida. Ele primeiro queria esperar que o seu pai morresse, não significava que seu pai estava morto. Para depois, então, seguir Jesus. Ele queria ficar primeiro na sua casa, para depois, então, seguir a Jesus. E Jesus mostra que quem começa a segui-lo, não tem outra opção a não ser o compromisso com ele. E caso não tenha esse compromisso, essa pessoa, segundo o próprio Cristo, não pode ser o seu discípulo. Não está apta para o reino de Deus. O que Jesus está dizendo aqui, meus irmãos, é que nós não podemos hesitar em atender o seu chamado. Não podemos ficar presos a coisas ou valores que nos impeçam de seguir a Ele em obediência completa, total e restrita. Mas a verdade é que todos nós temos algumas dificuldades em abrir mão de determinadas coisas ou de determinados valores para seguir a Jesus. Ficamos presos a algumas coisas da nossa vida. Mas quando trata de ser um seguidor de Cristo, não pode haver nada que nos prenda. E não podemos, segundo Jesus, olhar para trás. Porque quem põe a mão no arado precisa olhar para frente, precisa focar na direção. Porque se olhar para trás, ele não vai ser bem sucedido naquilo que está fazendo. Ele vai desviar do foco, ele vai desviar do alvo, ele não vai conseguir alcançar a sua meta. Porque se fizer assim, segundo Jesus, também não está apropriado para o reino de Deus, não está apto para o reino de Deus e também não pode ser seu discípulo. Mas, meus irmãos, há uma coisa tremenda aqui nesse texto, que por causa desse compromisso que os discípulos tiveram ali, em ser o seguidor de Cristo, olha só o que diz aqui o verso 21, diz assim, a mão do Senhor estava com eles e muitos creram e se converteram ao Senhor. Vamos repetir junto esse verso? A mão do Senhor estava com eles e muitos creram e se converteram ao Senhor. A mão do Senhor está conosco. Você pode repetir isso? A mão do Senhor está comigo? A mão do Senhor está comigo. A mão do Senhor está com a nossa família. Você pode repetir? A mão do Senhor está com a minha família. A mão do Senhor está com a nossa igreja, meus irmãos. A mão do Senhor está com o seu povo. Aquele avivamento só deu certo. Aquele avivamento só foi extraordinário porque a mão do Senhor estava conduzindo aquele povo. O avivamento da sua vida só será extraordinário. O avivamento da sua família só será extraordinário. O avivamento desta igreja só será extraordinário porque a mão do Senhor é que nos guia. Porque o dia que o Senhor tirar a mão dele sobre nós, nada mais serve. A mão do Senhor está conosco. A mão do Senhor está sobre a sua vida. A mão do Senhor está sobre a sua família. A mão do Senhor está sobre esta igreja. Mas está sobre nós, quando nós mantemos um compromisso com Ele. Essa é a primeira lição que esse texto aqui nos traz. E a segunda lição desse texto é que a igreja também é instrumento de Deus para mudar uma nação, quando os crentes em Cristo estão compromissados, mas também quando os crentes em Cristo estão disponíveis para Deus. Não apenas compromissados, mas disponíveis. Olha só os versos ainda, 19 e 20 também. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição
até Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem a apenas alguns judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas, sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. Embora tenha sido através de uma perseguição, esses discípulos aqui estavam disponíveis para Deus. Dali de Antioquia, eles foram a muitos lugares porque eles entenderam que eles precisavam viver para Cristo. E viver para Cristo pressupõe morrer para si mesmo. Segundo Coríntios, o apóstolo Paulo fala sobre isso e diz assim, que ele, falando sobre Cristo, morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Isso significa que morrer para si mesmo e viver para Cristo pressupõe então a disponibilidade para Ele. Caso contrário, não tem sentido dizer que vive para Cristo se não há disponibilidade para Ele. Às vezes tem pessoas dispostas até a morrer por Cristo. Alguns de nós são dispostos a morrer por Cristo. Mas às vezes não tem essa mesma disposição em viver para Ele antes de morrer. E tem outra coisa aqui, que a sua disponibilidade para Cristo não pode estar apenas aos momentos de celebração. Não pode ser apenas aos domingos. A sua disponibilidade não pode ser parcial. Apenas para os momentos que você já tem marcado como adequado na sua vida. Não pode ser uma disponibilidade relativa. Você não pode fazer um voto para Deus hoje e quebrar esse voto, ou deixar cair esse voto na semana seguinte. Sabe por que, meu irmão, você deve agir com uma disponibilidade total ao Senhor? Porque tem pessoas precisando da tua vida, precisando de você, pessoas precisando ser cuidadas, e essas pessoas, muitas delas, vivem ao seu lado. Porque missões, na verdade, tanto são de Bíblias, 4,4% através de cruzadas evangelísticas, aquelas cruzadas que nós fazíamos no passado. 2,9% através de um programa de rádio, 2,8% através do sermão da igreja, 1,1% através de filmes evangélicos, 1%, olha só que número pequeno até, 1% através de programas de TV, 2,1% através de outros meios, e olha só esse número agora, 79,6% através de amigos e parentes. Isso nos mostra que quase 80% das pessoas são alcançadas por Cristo através dos relacionamentos, através de pessoas próximas a nós. Todo o processo de evangelização é importante, mas não existe nada mais eficiente do que o relacionamento para levar uma pessoa a Cristo. Isso significa que nós podemos partilhar a nossa vida, aquilo que nós sabemos de Cristo, com as pessoas que vivem ao nosso lado, amigos, parentes, colegas. Meus irmãos, isso mostra um caminho fundamental da evangelização. Por isso o movimento de pequenos grupos, que nós chamamos aqui nossa igreja pequena de PG, estão trazendo crescimento às igrejas, porque o princípio do pequeno grupo é cada casa uma igreja, cada crente um ministro. E esses pequenos grupos têm feito com que as pessoas se juntem nas casas. E ali você convida um amigo, você convida um colega do trabalho, você convida um vizinho, você convida um parente para participar ali na sua casa. Porque tem pessoas, e você sabe muito bem disso, que não entram em igrejas, templo, mas elas entram com facilidade na igreja, na sua casa. Meus irmãos, é importante entender uma coisa. Os princípios e os valores da Bíblia, da palavra de Deus, não mudam. Nunca devem mudar na nossa vida. Mas a forma de nós transmitirmos esses valores podem mudar e devem mudar. E a forma mais eficiente hoje de transmitir esses valores, esses princípios da Bíblia, é através dos relacionamentos. É muito mais eficiente. Nós estamos, e você sabe muito bem disso, vivendo um momento caótico, espiritual no nosso país. Nós somos o maior país cristão do mundo, católico e evangélico. Nós temos um dos maiores crescimentos da igreja evangélica do mundo. Mas também é o maior país espírita do mundo. Além disso, o islamismo
está invadindo o Brasil e pouco a pouco está crescendo, entrando nas comunidades. Somos também uma igreja evangélica que cresce, mas essa igreja evangélica cresce, mas não consegue influenciar, não consegue ser um instrumento de mudança, de transformação no nosso país. E isso só muda, meu irmão, minha irmã, com a graça e o poder de Deus. E Deus usa as pessoas para levar a sua graça, para levar a sua salvação, para levar a palavra que cura, para levar a palavra que liberta, para levar a palavra que conforta, a palavra que restaura, a palavra que salva, a palavra que sara as pessoas. E isso é um dever nosso, uma responsabilidade nossa, como igreja do Senhor Jesus. E esse texto que nós lemos aqui fala sobre isso. E fala também sobre o profundo cuidado que as pessoas tinham ali na evangelização, cuidar de alguém. E é por isso que na nossa igreja aqui, nós elaboramos uma forma de cuidar das pessoas. E nós estamos nesse propósito, que é 4 pilares, uma estratégia de 4 pilares. Tem aí, pode colocar aí na tela também? Que primeiro é acolher bem as pessoas. Essa responsabilidade de acolher as pessoas não é apenas das pessoas que estão na recepção, é de todos nós. Acolher as pessoas que nos visitam, mas acolher também os membros. Porque às vezes os membros da igreja aqui não conseguem se envolver, mas quando elas forem bem acolhidas, então acolher bem a todos. E depois de acolher, cuidar dessas pessoas. Ter cuidado com elas. Depois discipular cada uma delas. E por isso nós temos o trilho discipulado, por isso nós temos a IBD na sequência. E depois enviar. O que é enviar? Capacitá-las para serem líderes aqui entre nós e na sua comunidade também, onde ele vive. E tudo isso acontece se nós, crentes, estivermos disponíveis para Deus. Se Deus encontrar disponibilidade no seu coração. É assim que a igreja é um instrumento de Deus para mudança de uma nação, para a mudança do Brasil. Mas a terceira lição que esse texto nos traz aqui também, que a igreja é instrumento de Deus para mudar a nação, quando os crentes em Cristo estão compromissados, quando há disponibilidade, mas também quando os crentes em Cristo cumprem a sua missão. Olha o verso 20. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A igreja então passou a experimentar um grande crescimento, um grande avivamento. E já não eram os missionários vindos de fora que estavam anunciando a mensagem, mas a igreja já possuía naquele momento uma característica de evangelização. E eles mesmos ali estavam falando. Aqueles que foram alcançados ali naquela cidade também estavam sendo missionários, alcançando outras pessoas também. E o crescimento foi tanto que os apóstolos então enviaram ali pessoas a Jerusalém para trazer alguém. E enviaram então um emissário ali de Jerusalém para ver o que estava acontecendo lá em Antioquia. Que avivamento era esse? Que movimento era esse? Que crescimento era esse? Então Barnabé foi enviado. E ficou então entusiasmado ali, como a maneira como os cristãos daquela cidade estavam vivendo. E reconheceu que aquilo que estava acontecendo ali era obra de Deus, era obra do Espírito Santo, obra da graça e do amor de Deus e do poder de Deus ali. A igreja de Antioquia tinha essa marca visível, a marca de ser uma igreja missionária. Uma igreja que cumpria a sua missão, uma igreja que proclamava com ousadia, com verdade, a palavra de Deus. E a Bíblia fala isso sobre nós. A Bíblia diz que nós somos o sal da terra. E uma das funções do sal é evitar o apodrecimento. E muitas coisas hoje estão podres. E muitas coisas poderiam não estar podres se a nossa atuação fosse mais efetiva como sal deste mundo. Evitando assim o apodrecimento de muitas coisas da sociedade. Essa é a nossa missão, meus irmãos. Levar o evangelho que salva as pessoas. Levar o evangelho que restaura as pessoas. Levar o evangelho que cura as pessoas. E especialmente as pessoas que estão à nossa volta. Especialmente as pessoas que vivem à sua volta. Seus amigos, seus parentes, seus colegas. O Brasil só será liberto se nós de fato formos sal e luz nesse mundo. Cumprindo a nossa missão. Em Apocalipse, aliás, em Abacuque, é um texto, capítulo 2, verso 2, onde Deus ordena que o profeta escreva uma visão.
e que torne essa visão legível e visível a todas as pessoas que passarem por ali, para que as pessoas, mesmo aquelas que passem rapidamente, pudessem ler aquela visão. Sabe o que isso nos ensina? De que Deus quer que nós mantenhamos a visão e a missão bem visíveis para nós, para todos nós. E a visão da nossa igreja, eu quero colocar aí para você ver também. Coloca aí. Você consegue ler comigo? Ser uma igreja acolhedora e relevante para a sociedade, que ama e serve a Deus e as pessoas, conduzindo-as a serem discípulos de Jesus e influenciadoras no meio em que vive. Essa é a nossa visão, é isso que nós queremos ser. O que é a nossa visão? É aquilo que nós queremos ser com a igreja. Nós queremos amar e servir a Deus, o resumo é esse, e amar e servir as pessoas. Essa é a nossa visão. E para cumprir a nossa visão, nós temos uma missão. E a missão é essa, vamos ler juntos também a nossa missão? Acolher, cuidar e conduzir as pessoas a serem discípulos de Jesus e capacitá-las a influenciar o meio em que vivem. E a missão nossa é essa, meus irmãos. É acolher, é cuidar dessas pessoas, é conduzir cada uma a ser discípulo, é capacitar na liderança, é capacitar para a maturidade. E por isso nós temos os estudos, por isso nós temos aqui os pequenos grupos, por isso nós temos a EBD, por isso nós temos o trilho discipulado, por isso nós temos várias coisas com as crianças, desde a infância ali capacitando, por isso nós temos embaixadores, mensageiras, todo esse processo com o intuito de acolher, de cuidar e conduzir essas pessoas a serem discípulos de Jesus e capacitá-las para influenciar o meio em que elas vivem. É desse jeito que nós atuamos. Por isso nós temos ali desde o berçário, a melhor idade, todo esse processo de ensinamento. E a missão minha, de cada um em particular, é alcançar as pessoas que estão à nossa volta. Porque quase 80%, segundo a pesquisa que nós vimos, quase 80% das pessoas são alcançadas de pessoas próximas a nós. Se você olhar para a sua vida e fizermos uma pesquisa aqui, vai dar esse resultado também. Essa, sem dúvida, meu irmão, é a maior estratégia de evangelização. Sabe, meus irmãos, a igreja de Cristo é um instrumento poderoso, poderoso nas mãos de Deus. Às vezes não está sendo como poderia ser, em função de coisas que tem feito, também em função de coisas que não tem feito. Mas esta igreja aqui, a primeira igreja batista em Cachoeiro, pode continuar sendo um instrumento de Deus para a transformação da nossa nação. Mas o fato é que muitas coisas precisam melhorar. E precisamos de todo mundo, de todos nós, de cada um de nós. Ninguém consegue fazer nada sozinho. Eu não consigo fazer sozinho. Eu também não consigo fazer por você. A igreja é um corpo, a Bíblia fala sobre isso. E esse corpo só funciona direitinho se estiver bem ajustado. Onde cada parte realiza a sua função. E eu quero concluir a mensagem nesta manhã, lendo o texto de Efésios, capítulo 4, o verso 11 ao verso 16. Diz assim: e ele, falando sobre Cristo, e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Amém, meus irmãos? Que nós possamos ser essa igreja para esse tempo, para esta geração. Eu quero convidar você a ficar em pé. Nós vamos cantar essa canção. E no final, nós vamos orar pela nossa nação, orar pela nossa igreja, para que essa igreja seja, de fato, em todo o tempo, esse instrumento de Deus para a transformação e para a mudança do nosso país. Mas queremos orar pelo nosso país também. Orar pela nossa cidade, pelo Estado e pelo país e pelos seus governantes. Mas vamos louvar ao Senhor nesta hora com esta canção.
certeza em cada olhar, um espinho na garganta de quem quer gritar: estou feliz com meu país. Mas é preciso confiar em Deus. Ele ama muito mais que nós este país. Por isso vamos dar as mãos, abrir o coração e juntos vamos libertar o Brasil através do amor, através da oração. Vamos colocar a nossa nação aos pés do Senhor e ter a certeza da vitória. Uma insegurança pelo ar, uma esperança viva em cada coração que quer lutar pelo país. Mas é preciso ouvir a voz de Deus. Ele ama muito mais que nós esse país. Por isso vamos dar as mãos, abrir o coração e juntos vamos libertar o Brasil através do amor, através da oração. Vamos colocar a nossa nação aos pés do Senhor e ter a certeza. Vamos libertar o nosso Brasil através do amor, através da oração. Vamos colocar a nossa nação aos pés do Senhor e ter a certeza da vitória. Meus irmãos, nós vamos orar nesse instante. Eu quero convidar, se é possível para você, se ajoelhar. Se não for possível, você pode ficar em pé mesmo. Se quiser sentar também, pode sentar. Eu vou me ajoelhar. E aqueles que puderem então se ajoelhar, vamos orar agora pela nossa nação. Vamos orar pela nossa igreja, para que a igreja de fato cumpra o seu papel de igreja missionária nesse tempo. Feche seus olhos então, vamos orar nesse instante. Nosso Deus, nosso Pai, nós estamos nesse momento, ó Deus, onde ouvimos canções, cantamos canções, onde ouvimos a Sua palavra, Deus, que nos desafia a ser instrumento do Senhor nesse tempo, como igreja do Senhor. Nós pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, pela nossa nação agora. Deus, sara a nossa nação. Cura, Deus, esse povo das mazelas espirituais que vivem, ó Deus, pessoas caídas, pessoas prostradas às vezes, ó Deus, no pecado, nas mazelas. Mas, ó Deus, traga cura, traga restauração a essas pessoas. E também, ó Deus, traga um renovo na igreja evangélica brasileira. Para que cada igreja nesse tempo, ó Deus, cumpra o seu papel, cumpra a sua missão. Ó Deus, também abençoa esta igreja, Deus. Cumpra, Deus, a sua vontade através de nossas vidas. Para que essa igreja, Deus, seja uma igreja relevante nesse tempo. Para que a nossa visão e a nossa missão não seja apenas um enunciado bonito, mas que nós possamos de fato, ó Deus, praticar aquilo que nós elaboramos.
Que sejamos uma igreja acolhedora, uma igreja que cuida das pessoas, uma igreja que discipula as pessoas, uma igreja que capacita e envia as pessoas para pregar o evangelho, para a maturidade espiritual. Ó Deus, abençoe cada membro desta igreja, cada pessoa que participa aqui conosco. Deus abençoe os ministros desta igreja, Senhor. Ó Deus, os líderes, os diáconos e todos os líderes, ó Deus, que atuam aqui nesta igreja. Continue capacitando a cada um de nós e dando a visão do Senhor para esse tempo, para esta igreja. Obrigado, ó Deus, por esta igreja que tem cumprido o seu papel ao longo desses 110 anos. Obrigado por aqueles que passaram por aqui. Obrigado pelas igrejas que foram formadas através desta igreja. Muito obrigado. E mais uma vez agora, nós queremos, ó Deus, voltar os nossos olhos para a nossa nação. Deus abençoe o nosso prefeito, o prefeito dessa cidade, ó Deus, seu Vitor Coelho. Abençoe também o governador do nosso estado, ó Deus, senhor Renato Casagrande. Abençoe o presidente do nosso país, ó Deus, senhor Jair Bolsonaro. E obrigado pela vida deles e abençoe cada um deles, ó Deus, na sua função, para que eles continuem cumprindo o seu papel. Junto com eles, ó Deus, abençoe todos aqueles, ó Deus, que fazem parte dos ministérios, cuidando, abençoando e usando cada um deles para os seus propósitos, ó Pai. Assim nós colocamos cada um deles no teu altar, como colocamos também a nossa nação, nosso país, e colocamos também os missionários e os pastores que atuam, Deus, em cada lugar desse Brasil. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos, abençoe esta igreja. E assim nós estamos encerrando a nossa celebração. Que Deus leve o seu lar guardado por Ele. Se você não pegou o cartão ali da campanha de oração, pega o cartão, pegue também um panfletinho ali do nosso congresso de adoração e artes. Que Deus dê uma tarde abençoada para os irmãos. E à noite, 7 horas, nós continuaremos nosso louvor coletivo. Eu continuarei a mensagem desta manhã. Vamos libertar o nosso Brasil através